Olá, meus irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, amigos que nos acompanham de outras denominações, irmãos. É com muita alegria sempre que eu venho aqui para me dirigir a vocês, trazendo a palavra do Senhor. Hoje eu trouxe o versículo que está em Salmos 27, capítulo 27, versículo 4. Assim diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura e a bondade do Senhor e aprender no seu templo. Maravilha! Que delícia ouvirmos a palavra de Deus, irmãos, podermos aprender mais dele. Então, meus irmãos, preciosos irmãos e amigos, diante desse versículo maravilhoso, eu os convido para ouvirmos o nosso culto ao Senhor Jesus, para louvá-lo e adorá-lo como ele merece, com ordem e decência, no nosso lar, junto com a nossa família, ou onde estivermos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Um abraço a todos, meus irmãos. Santo, 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 Deus onipotente, Senhor de manhã, entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Santo, 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 todos os reunidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formoso, firmamento somente é santo.
Vamos orar. Senhor Deus Pai, é muito bom saber que o Senhor, às 24 horas do dia, enquanto estamos na terra, seus olhos estão fitos em nós. Mas que tenhamos, Senhor Deus, testemunho, sabamos falar da Tua palavra, como servo àqueles que não têm Cristo como Salvador. Deus bendito, muito obrigado pela igreja, o qual o Senhor nos escolheu para servir. Obrigado por nossos pastores que têm nos instruído, pelos nossos irmãos da igreja. Ó Deus, derrama a tua unção de cura nesse mundo, pois nós sabemos que está muito difícil conviver aqui. Mas mesmo assim não vamos desistir, porque sabemos que teus olhos estão fitos em nós. Ó Deus, tu és maravilhoso, és um Deus de bondade e de compaixão. E tenho certeza, ó Pai de amor, que tudo isso vai passar. E nós vamos poder trabalhar na tua causa. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherás toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti, Santo, Santo é Senhor, de glória encherás toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti, Jesus. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti, Jesus. Aleluia a ti, Jesus. Aleluia a ti, Jesus. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Vamos ler a palavra do Senhor, que será a base da nossa pregação nesta noite. A palavra diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vou repetir. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios,
remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O nosso tema é como devemos nos comportar nos dias maus. Como devemos nos comportar nos dias maus. É esse o tema. A ideia central é, nos dias maus, devemos adotar comportamentos apropriados. Os nossos comportamentos devem mudar de acordo com as circunstâncias. Os comportamentos para os dias maus devem ser apropriados para essa situação. Vamos prosseguir. Nos dias do apóstolo Paulo, os dias maus eram consequência de perseguição religiosa, opressão econômica e mentiras propaladas a respeito dos crentes. Mentiam sobre eles que eram canibais, por causa da ceia, que eram inimigos de Roma e que eram pagãos. Era crime ser pagão. E os cristãos não podiam mostrar deuses. Os gregos mostravam seus deuses, os romanos mostravam seus deuses, mas os cristãos não tinham Deus para mostrar, porque o Deus dos cristãos era invisível. Por isso eles eram acusados de serem pagãos, que era considerado crime. No Brasil de hoje, os dias maus são determinados pela pandemia de Covid-19, milhares e milhares de pessoas doentes, pessoas nos hospitais, pessoas que morreram. São dias maus. Opressão econômica e mentiras. É quase igual naquela época. Naquela época eram perseguição religiosa, opressão econômica e mentiras. Hoje não temos a perseguição religiosa. Hoje nós temos opressão econômica, pandemia e mentiras. Esses elementos fazem com que nós compreendamos que os dias são maus. O mundo inteiro vive dias maus. Atualmente, então, os dias são maus, exigindo-nos seguir as recomendações do apóstolo com respeito a este assunto. Então, os dias são maus por causa da pandemia, por causa da opressão econômica e por causa da mentira. Quero mostrar para vocês, meus queridos, a foto de um homem chamado Joseph Goebbels. Está vendo a foto aí? Numa foto ele está fazendo um discurso furioso e na outra foto ele está como uma pessoa sonsa, com uma aparência gentil e bondosa. Este homem era o líder da comunicação na Alemanha. Ele foi o líder da guerra total. Mas ele não ficou conhecido como um grande militar. Ele ficou conhecido como um grande mentiroso. Ele era um mentiroso oficial, que criava as mentiras para os nazistas. Ele criava mentiras de forma técnica e iludiam o povo alemão. Por exemplo, os nazistas queriam guerrear contra a Polônia. Queriam fazer guerra contra a Polônia. Mas eles não tinham motivo. O povo alemão não tinha problema com a Polônia. O povo alemão não tinha raiva da Polônia. O povo alemão não queria guerra contra a Polônia. Esse homem que você está vendo na fotografia, o Goebbels, ele fez filmes falsos mostrando alemães sendo agredidos e maltratados e massacrados pelos poloneses.
e mostrava aqueles filmes na Alemanha, criando no povo alemão raiva contra a Polônia, porque ele mentia para o povo, dando com aquelas notícias, com aqueles filmes, transmitindo a mentira de que os poloneses massacravam os alemães. Por causa disso, o povo alemão ficou com raiva dos poloneses e apoiou a guerra contra os poloneses. Era uma ação mentirosa. Este Goebbels, como disse, ele não era um grande militar, ele era um grande mentiroso, ele era um especialista. E toda vez que houver mentira demais, os dias são maus. Eu acho que aqui no Brasil, uma das razões por que os dias são maus é porque há muita mentira. Há especialistas que constroem mentiras para confundir as pessoas, a fim de que alguém leve vantagem financeira ou de poder político. Estava eu conversando com um moço, perguntando a ele sobre a vacina, se ele tinha tomado a vacina. Ele diz, eu estou em dúvida, tenho ouvido tanta coisa. Então, tanta coisa que ele ouve, boa parte é mentira. Lá na Alemanha, naquela época final da década de 30 e o início da década de 40, havia o gabinete do ódio. O gabinete do ódio não foi inventado aqui em Brasília. Ele foi inventado na Alemanha. O gabinete do ódio era um instrumento dos nazistas para espalhar o ódio. Por exemplo, eles começaram a dizer, o Goebbels conseguiu convencer os alemães de que os judeus eram um problema. Os judeus não fizeram nada de errado, mas com a mentira dele, ele convenceu os alemães de que os judeus precisavam ser mortos para que a Alemanha pudesse prosperar. E assim foram mortos 6 milhões de judeus. Se um país tem pandemia, se um país tem opressão econômica, e se um país é assolado pela mentira, então os dias são maus. Eu estou dizendo essas palavras inicialmente porque o apóstolo Paulo falou, os dias são maus. Naquela época, os dias eram maus. E hoje, se nós pensarmos direitinho, nós vamos ver que os dias são maus. Ora, se os dias são maus, o comportamento tem que ser modificado. Nós não podemos nos comportar da mesma maneira quando os dias são maus. Pois bem, atualmente, como disse, estou repetindo, os dias são maus. Os dias são maus. Quem tem seus familiares no hospital, quem está com Covid sendo sufocado, sabe muito bem que os dias são maus. Os dias são maus. E como o apóstolo Paulo orientou naquela época sobre o comportamento para os dias maus, também hoje devemos propor, de acordo com a instrução bíblica, comportamentos apropriados para os dias maus. E eu quero falar então sobre este assunto. Comportamentos indicados, sugeridos, recomendados para os dias maus. São 3 comportamentos de acordo com o texto que nós lemos. Primeiro, precisamos levar a vida com seriedade. Nós podemos, em tempos tranquilos, ser meio irresponsáveis. Mas em tempos difíceis, nós não podemos ser irresponsáveis. E o apóstolo Paulo falou, vede prudentemente como andais. Ora, se vivemos dias maus, o comportamento tem que ser baseado na prudência. Em dias maus não podemos ser imprudentes. Grande parte do sofrimento é causado por imprudência. Se os dias são maus, é preciso levar a vida a sério. E Paulo diz, vede prudentemente como andais. Quero fazer 3 comentários sobre esta parte. Primeiro, a seriedade deve ser alvo de uma busca consciente de compreensão,
com clareza e discernimento sobre o nosso modo de viver. Ou seja, viver seriamente, procurar prudentemente formas de comportamento. A palavra vede, o verbo vede, vede prudentemente, é traduzida do verbo que significa observar cuidadosamente alguma coisa com o auxílio de uma lâmpada. Ver aqui não é olhar, é ter uma luz na mão e focalizar a lâmpada, essa luz, sobre os fatos, para compreender os fatos. Por isso Paulo diz, vede prudentemente, acenda uma lâmpada e comece a olhar, veja as coisas. É preciso ter essa seriedade. Então, o primeiro comentário, que a seriedade, a vida séria, deve ser uma busca consciente. Não usar máscaras hoje em dia é irresponsabilidade, é falta de prudência. Fazer com aglomerações é irresponsabilidade, não é sério. Uma pessoa que quer fazer aglomeração não é uma pessoa séria. Mas em dias maus, nos dias maus, o comportamento deve ser um comportamento sério, cheio de prudências. Então nós precisamos nos avaliar a cada dia, porque os dias são maus, e procurar saber se nós estamos nos comportando de acordo com aquilo que a situação exige. O salmista tinha esse problema, ele precisava saber como é que ele estava diante das dificuldades. E ele fez uma oração, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Nós podemos usar uma luz, uma lâmpada, sobre nós mesmos, para avaliar como nos comportamos. Mas também nós podemos orar e pedir a Deus para iluminar os nossos caminhos. O salmista ainda diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Paulo está dizendo, acenda uma luz na sua vida, não ande no escuro. Veja o que está acontecendo com você. E aí então, se você fizer isso, você estará demonstrando seriedade. Outro comentário é que a seriedade deve alcançar todos os aspectos da vida humana. A nossa vida tem várias faces. Por exemplo, a minha vida inclui a minha família. É um aspecto da minha vida. O meu trabalho, a minha vida como crente, a minha vida cristã, a minha vida acadêmica, eu sou estudante, eu tenho que considerar todos os aspectos da minha vida. Andar, a palavra que Paulo fala andar, vem do verbo peripatel, que significa caminhar por todos os caminhos. É andar daqui para lá, de lá para cá, é andar por todos os lugares. Quando o apóstolo Paulo fala que não devemos andar como nécios, mas como sábios, ele está dizendo que nós devemos considerar a seriedade em todos os aspectos da nossa vida. Seriedade com a nossa família, seriedade com o nosso vizinho, seriedade com a nossa vida cristã, seriedade com a nossa vida profissional e assim por diante. Em dias maus, precisamos ter um comportamento de seriedade. E o terceiro comentário é que a seriedade da vida deve ser praticada de modo contínuo. O apóstolo Paulo usa o particípio presente do verbo. E o particípio presente dá a ideia de alguma coisa contínua. Eu não posso ter serenidade ou ter seriedade no fim de semana e no meio da semana não ter seriedade. Eu não posso ser sério num dia da minha vida e ser irresponsável no outro dia. Eu preciso ser sério na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha faculdade. Essa seriedade deve ser contínua, em todas as circunstâncias. A seriedade, andar prudentemente, é um comportamento exigido em dias maus. Se os dias são maus, vamos ser prudentes.
O outro comportamento sugerido para os dias maus se expressa da seguinte maneira: precisamos nos comportar como sábios. O apóstolo diz, não como nécios, mas sim como sábios. A sabedoria é uma virtude humana, adquirida como consequência da submissão a Deus. Sabedoria é resultado da submissão a Deus, produzindo um comportamento por meio do qual podemos bloquear ou moderar instintos, como fome, sede, agressividade, ajuntamento, propriedade, sexualidade. Isso, a sabedoria nos permite controlar esses instintos. Por exemplo, uma pessoa sábia, ela não é exagerada no comer. Uma pessoa sábia, ela contém a sua agressividade. A agressividade é uma característica de todo ser humano e também dos animais. Os animais também têm agressividade. O sábio controla a agressividade. O sábio, ele aprendeu a controlar, a bloquear, a inibir esses instintos, como a agressividade. Por exemplo, a questão de aglomeração. A aglomeração é um instinto normal do ser humano. O ser humano gosta de estar junto com outras pessoas. Essas aglomerações, elas são perfeitamente compreensíveis. Mas em tempos maus, em dias maus, a sabedoria mostra que nós não podemos violar não podemos dar espaço a esse instinto, o instinto de aglomeração. Porque a aglomeração traz contágio com o vírus da Covid, que adoece e mata as pessoas. Então, estou dizendo que a sabedoria produz um comportamento que nos permite bloquear esses instintos que prejudicam as nossas vidas. Quem é o sábio? O sábio é aquele que é esclarecido para fazer as melhores escolhas quanto ao seu modo de viver, causando bem a si mesmo e ao próximo e agradando a Deus. Esse é o sábio. O apóstolo diz, em dias maus, não sejam nécios, tolos. Nécio é tolo. E nos dias maus, não sejam nécios, mas sábios. Então, em dias maus, o comportamento sugerido é ser sábio e não ser tolo. É ser prudente e não ser imprudente. Muitas pessoas nesses dias maus estão muito prejudicadas. Muita gente doente, muita gente que morreu por imprudência. É sábio tomar vacina. É sábio usar a máscara. É sábio fazer boas escolhas. É sábio praticar o isolamento. Isso é sábio. É o controle de instintos, que se não forem controlados, eles destroem. Mais 3 comentários sobre essa parte. Primeiro, ser sábio significa agradar a Deus. A palavra sabedoria aparece na Bíblia mais de 230 vezes. E a palavra sábio aparece mais de 100 vezes. Qual é a importância disso? A importância é que uma palavra que aparece tantas vezes na Bíblia, que é a palavra de Deus, se Deus falou tanto sobre sabedoria, e se Deus pediu tanto, se Deus ordenou tanto que nós fôssemos sábios, então isto é uma coisa que agrada a Deus. Se Ele orientou tanto pela sabedoria, e orientou tanto por sermos sábios, quer dizer que isso agrada a Deus se nós obedecermos. O segundo comentário é que ser sábio significa fazer a escolha daquilo que é certo. Não temos um terceiro caminho. Um homem, ou ele é sábio, ou ele é tolo. É uma escolha. Ninguém é tolo e sábio ao mesmo tempo. Então, ele tem que fazer escolha. Na pandemia, eu vou agir como um sábio ou como um tolo? Eu vou agir como uma pessoa prudente ou como uma pessoa boba? Ou se é tolo, e aí a escolha é errada, ou se é sábio, aí a escolha é correta. Os sábios escolhem bem, os tolos escolhem mal.
e tem que fazer opção. Ou escolhemos andar de forma correta, ou escolhemos andar de forma errada. Mas a Bíblia aconselha que nós devemos andar prudentemente. E o terceiro comentário é que ser sábio significa evitar sofrimentos. Vamos dar o exemplo daquele homem que teve uma briga no trânsito. Ele saiu do seu carro e foi afrontar o homem, o motorista do outro carro. Isso não é uma atitude sábia. Ele não refreou a sua agressividade. Ele foi provocado, ele não foi sábio, ele não refreou, ele não controlou o instinto da agressividade e foi afrontar o outro motorista. O outro motorista estava armado, deu um tiro e ele foi morto. Trouxe sofrimento para a família. Um homem jovem é morto por um tiro porque não foi sábio. O sábio não aceita a provocação. Jesus falou que os seus seguidores caminham a segunda milha e que não revidam a ofensa. Mas quando nós perdemos a sabedoria, nós fazemos coisas inadequadas. Bom, a terceira conduta que o apóstolo Paulo recomenda diz: devemos aproveitar as oportunidades. Vejam só, primeiro devemos levar a vida com seriedade. Segundo, devemos levar a vida com sabedoria. E terceiro, precisamos aproveitar as oportunidades. O texto diz assim: remindo o tempo. Mesmo nos dias maus, poderemos desfrutar de boas oportunidades. Tá? Vivemos dias maus, mas ainda assim temos oportunidades. E nós devemos aproveitar essas oportunidades. E Paulo fala remindo o tempo. Quando Paulo fala remindo o tempo, ele quer dizer aproveitar oportunidades. Oportunidade, na língua grega, é kairos. Essa palavra é bastante conhecida, mesmo para quem não sabe grego. Kairos é um tempo limitado, é um período limitado de tempo, marcado por circunstâncias benéficas e agradáveis. Por exemplo, quando um chefe de família aproveita a oportunidade para ficar uma manhã de feriado, cuidando dos seus filhos, levando seus filhos a passear, levando seus filhos a comer, tomar um sorvete, ele está sendo uma pessoa que está aproveitando oportunidade. Oportunidade é um tempo bom para a gente curtir, se me permitem a gíria. Então nós precisamos, Paulo diz, remindo o tempo. Remindo o tempo é aproveitando as oportunidades. Como eu disse, oportunidade kairos é um limitado período de tempo que é marcado por coisas boas e agradáveis. O kairos, ou as oportunidades, não são a maior parte do tempo. As oportunidades são tempo mínimo, são curtos. Um homem, durante a semana, pode não ter oportunidade de ser carinhoso com a sua esposa, porque chega cansado do trabalho e vai dormir. Mas se é um feriado, ele tem a oportunidade. Ele não tem a oportunidade todo dia, mas um dia ele vai ter a oportunidade de dedicar algum tempo à sua esposa, à sua mulher. E se tiver essa oportunidade, ele precisa aproveitar. O apóstolo Paulo fala, os dias são maus, mas há oportunidades. Então vamos remir o tempo, vamos aproveitar essas oportunidades. 3 comentários sobre este assunto. O aproveitamento de oportunidades deve ser do interesse de todos, implicado no significado da palavra remindo. A palavra remindo dá a ideia de adquirir alguma coisa que se apresenta como um momento bom. As oportunidades devem ser aproveitadas. Como falei, o apóstolo Paulo reconhece que os dias eram maus, como nós reconhecemos que os dias são maus, mas ainda assim
há oportunidades. Há tempos bons para vivermos, mesmo com todos esses problemas. E esse tempo deve ser aproveitado por todas as pessoas. Todas as pessoas devem aproveitar oportunidades e tirar benefício dessa oportunidade. Quando nós estávamos no Rio, éramos casados de pouco tempo, aliás, não era de muito pouco tempo, porque já tínhamos nossos filhos. A gente queria estudar medicina. Iracema e eu queríamos estudar medicina. A gente precisava fazer o cursinho. A gente não tinha condição de fazer o cursinho. Nós não íamos poder estudar, nos preparar para fazer o concurso e entrar numa universidade pública. Porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o cursinho e também não tínhamos dinheiro para pagar um curso particular. Mas um dia eu li no jornal um aviso, um anúncio. O cursinho ADN estava dando bolsa. Veja que oportunidade. Eu estou querendo um cursinho para me preparar para o vestibular. E agora há um cursinho dando bolsa. É uma oportunidade. Eu conversei com o Iracema e nós fomos fazer a prova no cursinho. Porque é mediante prova. Os candidatos deveriam comparecer para fazer prova, fazer teste. E mediante o resultado dessa prova, desse teste, nós ganharíamos ou não bolsa. Aí nós fomos fazer o cursinho, ou melhor, fomos fazer o concursinho, o concurso para conseguir bolsa. E nós conseguimos. Agora, eu suponho que alguém pode ter lido aquele anúncio e não aproveitou. Não aproveitou. Nós aproveitamos. As oportunidades devem ser aproveitadas por todas as pessoas. Remindo o tempo, aproveitando oportunidades, deve ser para todas as pessoas. Às vezes, alguém tem a oportunidade de ir ao culto. Agora nós fazemos culto online. Tem a oportunidade de ir ao culto. Ela vai ao culto. Mas nem todos que têm a oportunidade de ir ao culto vão ao culto. Então há oportunidade que não é aproveitada. A palavra que o apóstolo Paulo usa se refere a toda pessoa que seja alvo dessa oportunidade. O segundo comentário é que o aproveitamento de oportunidade exige ação. Exige ação. O texto diz, remindo o tempo. A palavra remindo significa comprar no Mercado Livre, mediante pagamento de um preço. Então, o que eu quero dizer é que é preciso fazer alguma coisa. Vamos imaginar a vida toda como um grande mercado. Toda a nossa vida é um grande mercado. Nesse mercado se vendem muitas coisas e também oportunidades. Remir quer dizer comprar. Jesus nos comprou com o seu sangue. Ele nos remiu. Ele nos redimiu. Então, é preciso agir. Para que Jesus nos comprasse, ele teve que fazer a sua parte. Ele morreu na cruz. Então, vamos imaginar, como eu disse, a vida como um grande mercado. Aí, você quer uma oportunidade para aprimoramento profissional. Você quer uma oportunidade, você vai comprar. Aí você vai no mercado de oportunidades, que é a vida. A vida é o grande mercado de oportunidades. Você chega nesse mercado e diz assim, olha, eu estou procurando uma oportunidade para melhorar a minha capacidade profissional. Aí o vendedor diz, olha, temos uma oportunidade aqui. Aí você diz, legal, eu compro, eu levo. Aí você leva aquela oportunidade para fazer um curso e melhorar a sua capacidade profissional. Se você procurar no mercado da vida, vai achar muitas oportunidades. É só você comprar. Certo? Você pode querer uma oportunidade. Olha, eu vou no mercado da vida, vou pedir uma oportunidade. Eu quero uma oportunidade
para melhorar a minha vida familiar. Eu quero melhorar a minha vida familiar. Aí você vai lá e pergunta, eu quero melhorar a minha vida familiar. Você tem uma oportunidade para isso? E o vendedor diz, temos. Ao encontro de casais, oportunidade para você, que você pode participar. É uma oportunidade para você melhorar o seu relacionamento conjugal. E assim por diante. É mais ou menos isso. Porque remir ou aproveitar as oportunidades é comprar no Mercado Livre. A vida toda é um mercado livre. Está cheio de oportunidades à venda, mas você tem que comprar. Você tem que ir lá e comprar. Você vai, você compra e você usa essa oportunidade e você é abençoado porque aproveitou a oportunidade. A terceira afirmativa é que o aproveitamento de oportunidades exige investimentos. A gente tem que escolher em quem que vai investir. Um homem que tem família, ele pode investir o seu tempo no bar, bebendo com seus amigos. Ele tem oportunidade de viver mais com a sua família, mas ele não investe. Oportunidade é um produto à venda. Você tem que gastar, você tem que investir. Eu ouvi a história de dois moços americanos que nas férias, dois jovens estudantes americanos, que nas férias eles abriram mão da oportunidade de ir para a praia, de ir pescar, de ir para o parque. Eles abriram mão das férias e foram fazer um curso de férias. Os estudantes podem aproveitar cursos de férias. Pois bem, eles tiveram que investir, é claro. E eles foram fazer o curso de férias. E o curso era um curso de mineralogia. Era um curso breve, um curso leve, para ensinar as pessoas sobre os minerais. E esses jovens conheceram alguns minerais. No futuro, algum tempo depois, houve uma corrida do ouro. Disseram que havia ouro numas montanhas. E que muita gente ia para essas montanhas para procurar ouro. Esses dois rapazes conheciam mineralogia. Mas eles não queriam cavar ouro, eles não acreditavam que haveria ouro ali. Eles disseram, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter uma oportunidade, porque eles lá vão precisar de alimento. Vejam só, os garimpeiros vão precisar de alimento. O que nós vamos fazer? Vamos comprar umas cabras e levar essas cabras lá para o garimpo. E nós vamos vender o leite das cabras lá para os garimpeiros. E assim eles fizeram. Muitos foram garimpar nas montanhas e eles não foram garimpar. Eles tinham oportunidade e levaram as cabras. E ficaram vendendo o leite das cabras. Mas, um dia, eles perceberam, com base no cursinho que eles fizeram, perceberam que aquelas montanhas eram montanhas de cobre. E naquela época o cobre estava sendo muito valorizado. Primeiramente as moedas eram de ouro, depois as moedas passaram a ser de prata, e agora o cobre estava sendo buscado para fazer moeda. E eles viram que aquelas montanhas eram puro cobre. Eles pegaram as cabras, venderam as cabras, foram para a cidade e registraram as minas de cobre, que eram todas aquelas montanhas. Esses são os pioneiros do cobre, das montanhas de cobre, e ficaram milionários. Aproveitar a oportunidade, aproveitar o tempo, investir é ganhar. Invista na sua saúde. Você quer uma oportunidade para cuidar mais da sua saúde. Vai no mercado e pergunta, eu quero uma oportunidade para cuidar melhor da minha saúde. Aí o vendedor vai dizer, olha, temos aqui uma oportunidade. Você tem diabetes, o hospital tal está atendendo diabéticos para cuidar deles e dar remédio. Oportunidade. Então, meus queridos irmãos, a vida é assim.
Vivemos dias maus. Dias maus exigem seriedade. Exigem seriedade. Dias maus exigem sabedoria. Dias maus exigem aproveitamento de oportunidades. Nós estamos vivendo dias maus. No Brasil, os dias são maus. Politicamente, economicamente, sanitariamente, do ponto de vista da saúde, está mal. Mas há oportunidades. Precisamos ser sérios, precisamos ser sábios e precisamos aproveitar as oportunidades. Minhas palavras finais, vou dizê-las agora. Por favor, escute para terminar. Os dias são maus. Já comprovamos isso. Você não pode duvidar. Leve a vida a sério. Os dias são maus. Já comprovamos isso. Quando os dias são maus, precisamos adotar comportamentos apropriados a tal circunstância. Se os dias são maus, os comportamentos precisam ser apropriados. Quais são os comportamentos apropriados para os dias maus? Precisamos levar a vida com mais seriedade. Cuidar da saúde com mais seriedade. Cuidar da nossa profissão com mais seriedade. Cuidar dos nossos filhos com mais seriedade. Também precisamos aproveitar os conselhos para sermos sábios. Precisamos ser sábios em nossas decisões. Sábios em nossas decisões. E também precisamos aproveitar diligentemente as oportunidades que Deus nos concede. Remir o tempo, comprar oportunidades, porque os dias são maus. Oremos ao Senhor para que nos ajude a enfrentar os dias maus. Graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória. Amém. No viver por este mundo, pensa em Deus, seu amor é muito profundo, pensa em Deus. No viver quando amigos te traírem, pensa em Deus, se perigos mil surgirem, pensa em Deus. No em vigores ou prazeres, pensa em Deus. Quando fores vitorioso, pensa em Deus, Ele vem perfeito.